Fala, pessoal. Queridos, nós estamos enfrentando uma batalha. Esta semana eu vi mais um comercial do WhatsApp. Depois eu peço a você que veja, porque está escrachado, está declaradamente, absurdamente, tudo que pode ser uma hipérbole está acontecendo. Como criar os nossos filhos? Nossa casa se tornou um fronte, uma trincheira, um campo de batalha. E quais as ferramentas, mecanismos que nós possuímos para tal tarefa? Estou falando com você, pai, mãe, com você que tem a tutela, não só na questão parental, biológica, mas acima de tudo espiritual. Paternidade, maternidade é um assunto de Deus. Filiação não começa na esfera humana, veio da eternidade. É por isso que Jesus não é apenas o Deus Jesus, o Messias, ele é Filho. E Adonai, Criador, Elohim, é o Pai. Veja o entrelaçamento da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Qual é a junção de serem um se tem funções distintas? Pai, Filho e Espírito Santo. Então a compreensão da eternidade para nós é o sentido da família. Jesus, quando ensinou os discípulos como orarem, a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, Jesus foi categórico em criar uma analogia e dentro da figura da exposição de uma oração religare de volta para o seio, a essência do projeto e do plano família, Jesus então diz a eles, todas as vezes que vocês forem orar, aos discípulos que pediram para que Jesus ensinasse a eles a orar. Jesus diz assim, entra para o teu quarto, é a figura de uma casa, fecha a porta, fale em secreto, não é com Deus da religião, fale com o Pai. Casa, quarto, intimidade, nem todos entram ou adentram, lugar íntimo, lugar de repouso. Ele vai falar do pão nosso de cada dia, sai do quarto e vai para o pão à mesa, seja copa, cozinha, sala, onde quer que se haja o ajuntamento de comunhão, que não há espaço para nenhuma demanda, seja tecnológica, seja pragmática da vida. Ele fala que o pão nosso não é pão meu. Individualismo é o pão nosso. E sabe, você precisa vigiar. Você precisa clamar aos céus. Você precisa urgentemente rever conceitos, bases, entendimento, para ganhar essa guerra que não está do lado de fora da sua casa. Olhe dentro dos meus olhos. Essa guerra, esse combate está dentro do nosso lar 24 horas. Nós não podemos prender nossos filhos numa redoma. Nós também não devemos permitir que eles aprendam informações sem critério. O critério parte de casa e não da avaliação que o Estado, que o sistema, seja ensino, cultura e todo modus operandi de uma vida comum possa alienar,
nossos filhos. Nós não podemos prender, nós não podemos criar um nível de alienação quanto à vida, à realidade, à construção do caráter, do ser dos nossos filhos. Ouça-me, veja aqui, porque quem está falando é um pai. E a gente aqui não é detentor de algo absoluto, a não ser dentro do campo humano, com as nossas relatividades, e também muitas vezes somos levados a viver num nível de ambiguidade e tantas consequências em detrimento a tantas dissoluções, tantas batalhas, mas o Senhor, o nosso Deus, o Senhor das famílias, nos dá esse entendimento de como lidar, como agir, como frear e como se atualizar ou se posicionar diante do que está acontecendo. O crivo é a palavra? Sim. Mas qual é a forma que você traz a palavra? Entenda isso, eu anotei aqui, eu queria que você anotasse, se você puder. O mal não pode predominar na vida dos nossos filhos. Porém, o mal está aí. E como é que o mal não vai predominar? Uma coisa, e aqui eu quero ser claro e objetivo, que o mal vai atacar os nossos filhos, ou melhor, estão atacando. Meu filho de 13 anos disse para mim: pai, vamos morar em tal país da Ásia, porque lá é proibido isso. Eu estou com nojo dessa sociedade do Ocidente. Eu falei: não, meu filho. A ação do mal, os bombardeios só acontece de forma voraz, feroz, de forma inconsequente, essa guerra sistemática, porque há trincheiras chamado famílias com seus fundamentos eternos que nos faz resistir. E a gente não precisa ir para um país fechado ou com qualquer tipo de filosofia ou cultura e abrir mão de legado e herança de possessão do nosso território. Mas o que nós temos como fundamento, isso basta para influenciar e não sermos coagidos e influenciados de forma leviana diante de tudo o que está acontecendo nessa agenda globalista, satanista, essa agenda do anticristo, essa agenda de desconstrução do princípio judaico-cristão, da formalização da família, que vem desde o berço da civilização humana. Antes dos hebreus se formarem, família tinha sua conotação. Agora veja que o monitoramento não é apenas espiar. A gente está no mundo tecnológico que você tem aplicativos que cortam o acesso dos teus filhos em dado momento, e a questão não é o aplicativo que lhe dá, aonde quer que você estiver, uma habilidade e um cerceamento de informações, e não estou dizendo que você não deva fazer, muito pelo contrário, o que está às suas mãos para fazer, dentro do contexto que a gente vive, glória a Deus por isso. Mas a questão não é apenas apertar, não está ligada a um clique. A questão está em participar. Você tem que botar esse diabo para correr da tua casa, essa influência na vida dos teus filhos, tomado por um amor, que é atitude, e aqui eu não quero te ensinar como amar, porque amor tem suas formas, suas características, mas a base é uma só. É 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo descreve as 4 fases do que é o amor. Em qualquer sentido da vida, de ordem sentimental, afetiva, familiar, espiritual. São 4 estágios. Leia depois 1 Coríntios 13 e você vai compreender. Mas preste atenção. O que é a participação? É uma linha tênue. Exemplo, você consegue ter o controle do filho quando ele tem
pouca idade. Se você pode hoje e tem filhos, 5, 4, 3 anos, 2, recém-nascidos, 7 anos, 10, há um certo controle com relação à autoridade. Não, não, não. Na medida que entram na pré-adolescência e por aí vão crescendo, o não como afirmação se torna, na verdade, uma desconstrução, porque não é mais um ser que você decide por ele. Embora ele não sabia falar anos atrás ou gesticular na sua cognição intuitiva, assimilava. O que os nossos filhos eles fazem na tenra idade? São como esponja que vão absorvendo tudo. É comprovado cientificamente que a melhor fase para aprender não é só um, não. Vários idiomas é na fase infantil. Porque o cérebro trabalha tanto no córtex cerebral, frontal, direito, hipotálamo, todas essas conjunções neurais e os neurônios e toda essa construção de assimilar. Na fase infantil é algo que não se pode medir com a fase adulta. É por isso que o inimigo quer desconstruir o princípio da informação que vem da paternidade e fazer com que os filhos ensinem o que é o novo normal. Só que o novo normal é para cumprir uma agenda. E quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente entende o que é normal sem quebrar princípio de autoridade. Então, ainda que esteja adulto, ainda que esteja numa fase impulsiva, numa fase, seja ela norteada ou focada em questões que você diz onde foi que eu errei, pare de se culpar. Pare de buscar culpados, porque isso alimenta um espírito demoníaco, um espírito avassalador que tenta matar a fé. Matar e tentar trazer um tipo de culpa, arrependimento no que você fez de bom, seja no estudo, presentes, roupas, alimentação, educação, e você diz, se eu fechasse aqui, se eu travasse aqui, não estaria assim. Ei, o mundo em que nós estamos, e aqui eu preciso lhe dizer de forma categórica, que o último fronte de resistência é a sua casa. Pastor, e a igreja? Lá estão seres humanos e a gente vive um bombardeio, e aqui não posso generalizar porque não tenho autoridade para isso, e esta live, este vídeo não tem o intuito de atacar igrejas, porque sou pastor, sacerdote, sou membro de uma igreja, meus filhos frequentam conosco e graças a Deus pela igreja, mas não é responsabilidade da igreja educar os nossos filhos, muito menos do Estado. Pela base do ensino, da cultura, das influências filosóficas. O fronte da guerra é o nosso lar. É a sua, a minha, a nossa casa. Pois bem, então você pode ter o acesso de escolha. Isso foi notório e por isso eu torno aqui público. Atendendo um pai na terapia de famílias, na área sistêmica, uma certa feita, pai chorando, deu tudo para os 2 filhos. E os filhos se odiavam, não se falavam dentro de casa. 2 filhos. E esse pai tão choroso, tão angustiado, porque veio de um lar que se amavam e os irmãos tinham essa cumplicidade, embora tenha os desencontros, porque tem personalidades distintas, forma de ver a vida distintamente, na medida que vão crescendo, então, dentro de suas carreiras, suas opções e decisões para a vida, mas a harmonia, a base familiar fala por si. E desde a pré-adolescência, adolescência, fase adulto, os 2 irmãos não se falavam. E quando mal se falavam, sai do meu caminho, não entra aqui, não te dou liberdade, não falo com você, você não tem nada a ver com a minha vida. Um maior e um menor, o mais velho e o caçula. E você sabe o que eu ouvi da boca deste pai? Se fosse hoje,
eu não colocaria computador no quarto deles. Aí você tem computador no quarto do seu filho e vai entrar em crise. Muito pelo contrário. Cada caso é um caso. E nós não podemos pegar aqui por via de regra e agora aplicar no ímpeto. Se você colocou, aí você tira, achando que isso vai lhe dar autonomia e isonomia do problema que pode vir a acontecer. Não. Estou te dando um exemplo. Estou te dando um depoimento que se tornou público e que Deus restaurou, e o pai pôde buscar no campo do seu subconsciente onde foi o ponto de partida. Por quê? Porque deixaram de comer à mesa, deixaram de assistir filme em família, deixaram de vivenciar momentos tão simples dentro de casa e se tornaram pessoas longínquas dentro do mesmo habitat, dentro da mesma geografia familiar, do núcleo. Por quê? Porque entrando e saindo noite, sem que houvesse uma regra definida, estou falando de coisas de 20 anos atrás, e o computador afastou aqueles irmãos. Hoje, é um clique, é um tablet. Uma criança de recém-nascida, 1 ano, 2 anos, você não precisa dizer para ela que isso aqui é um smartphone, isso aqui é um tablet. Ó, primeiro tem que puxar esse ícone, é aqui, ó, é no tato. É no audiovisual, dos 5 sentidos: visão, tato, audição. Aqui, ó. E vai passando, e vai passando, e vai passando. Criar os filhos para cada tempo tem se tornado uma tarefa árdua. Quantas crianças rebeldes? Porque não foram corrigidas. E agora você quer corrigir o tempo perdido? Você precisa ter uma chave que o Espírito Santo pode lhe dar, num nível de amor, aonde você pode resgatar o que por ora está perdido. Não é com açoite, embora a Bíblia recomende casos com uso de vara, mas entenda que o que você não pode permitir é com que a influência da agenda do anticristo roube de você o seu filho sem tirá-lo da sua casa. Sabe o que a geração Y, essa geração, ela ostenta-o como base de sonho? Conhecer vários lugares, viver em função de aplicativos de praticidade, não ter nenhum dinheiro imobilizado em imóveis, automóveis, no máximo rentabilidade em especulações financeiras, que não é errado, mas uma vida totalmente sem responsabilidade e sem criar raiz, estando aqui ou em qualquer parte do mundo. Entenda como caminha a humanidade, como nós precisamos fazer a contenção diante de um perigo eminente que está aí. Seu filho pode ser rebelde, pode ter se tornado alguém violento, alguém ríspido, mas em Deus você tem autoridade para quebrar essa fortaleza. Você pode estar lidando até com espíritos territoriais, bairro, lugares por onde estudam, influências de espíritos territoriais. Você pode estar sendo influenciado também por questões geracionais. Mas entenda uma coisa, e eu sempre tenho falado aqui. Pastor, o que você acha da maldição hereditária? Eu não creio na visão neotestamentária do Cristo que veio e se tabernaculou entre nós. E há espaço para quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, que é nova criatura, que não há espaço para um nível de maldição ou reprodução do caos que se estabeleceu na vida de um ente querido, de um ancestral, de um parente. Mas por que a história se repete? A gente precisa compreender sobre posicionamento. É consciência. Não é medo, mas a oração, o cuidado, os caminhos tortuosos que eu e você passamos, você tem que vigiar
e ministrar na vida do seu filho. A gente está vivendo um tempo que os nossos pais, quando falavam no assunto sexo, diziam aprende na escola. Hoje não, Deus me livre. Estamos vivendo um tempo que você começa a questionar de investimento de filhos para mandar para a universidade. Qual universidade? Qual critério? Um dia desses, um amigo foi numa escola bilíngue. Qual é o pai que não quer um estudo top para o filho? E foi conhecer as instalações, top, caríssimo, tem condição, este nobre amigo. E quando foi ver a repartição de vestiário, melhor dizendo, acomodações dentro da educação física, aí estava lá. Meninos, meninas e o neutro. Perguntou a OP, a quem distingue apoio pedagógico, o que seria o neutro, para quem ainda não se definiu. E ele olha para o filho dele com 5 anos, não. Então veja que o negócio não está para brincadeira. O negócio não está para a gente piscar os olhos. Que Deus, o Pai da glória, o Senhor das nações, tenha compaixão, misericórdia de nós. Escute-me. Quem são os amigos? Qual o grupo de WhatsApp, de Telegram? Quais são os jogos? Em que parte? Eu vi uma reportagem um dia desse de um filho que entrou no submundo da internet. Nos algoritmos criptografados do submundo de sexualidade infantil. Porque esse mundo que a gente vive de internet, de redes sociais e fonte de pesquisa, chamamos de superfície, existe um submundo. Você sabe o que é um adolescente adentrar em questões psicografadas e acessar aquilo que para adulto é algo terrível? Como foi? Qual foi o ponto de partida? Então nós estamos travando uma batalha. Pastor, o que eu preciso fazer? Deixa eu ler Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba e vindo sobre ele. Primeira coisa que tem que haver sobre a vida dos teus filhos: o agir, a constância do Espírito Santo. O Filho de Deus, quando ele emerge da água do batismo, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba. E por que não foi um pombo? Foi a fêmea. Para que a gente entendesse que Deus trabalha nas gerações, na procriação, no legado. Um outro detalhe, verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Que é isso, pastor? Quem falou isso, pastor? Que voz foi essa no batismo? A voz do Pai, que tem qualidade de tempo presente na vida e nos melhores momentos do filho. O próprio Adonai Elohim foi na condecoração do batismo. O próprio Deus, que é Espírito, nos prova que pai tem que ser presente, mãe, não no sentido invasivo, nos momentos cruciais que podem desarmar um nível de laço para os nossos filhos. Se Deus nos dá o apoio, se Deus nos mostra que Ele é pai com qualidade de tempo e participativo, por que é que você se omite e entra numa passividade como a gente vê? O filho está enchendo a paciência, toma um tablet, toma aqui esse jogo. E muitas vezes quer a sua atenção, muitas vezes quer participar de uma conversa, muitas vezes quer entender por que tantas horas você tem tempo para isso, para aquilo, mas não tem tempo para tal. Estamos vivendo uma batalha
Eu tenho 5 segundos e eu quero orar pela sua casa. Você que me segue aqui, Deus abençoe. Deixe a sua pergunta aqui no chat. Dê um like, comente. Você que não se inscreveu, chegou agora, esse vídeo te alcançou, alguém compartilhou, tá aqui, ó. Se inscreva, tem o sininho, acione todos os dias de segunda a sexta, estamos aqui nesse fronte de batalha, nessa guerra espiritual, libertando famílias, libertando mentes opressoras, e nós vamos para a parte 3. Eu espero por você no próximo vídeo, na parte 3, de não provocar escândalos na vida dos nossos filhos. O que Paulo estava dizendo na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 4? Não provoqueis a ira a vossos filhos. É algo tremendo. Mas permita orar por você. Está aqui também a minha rede social, @prmiqueia, no Instagram. Na bio do Instagram tem um link. Acessando, você tem acesso a todas as minhas redes sociais, a loja virtual, com o meu livro, que você pode adquirir e chegar na sua casa, Batalha Espiritual, livro da minha esposa, para mulheres, um livro de resiliência. O Batalha Espiritual é um manual prático, mas eu preciso orar pela sua casa. Eu preciso ser boca de Deus para sua família. Você não vai perder essa guerra, mãe. Pai, você não vai perder essa batalha. Quem sabe eu esteja falando para Pai, se tornou mãe e pai, por um divórcio, por um descuido. Deus não está te castigando. Há uma lei de Deus chamada semeadura, e ainda que a sua colheita tenha te levado às lágrimas, ou quem sabe alguém foi embora, partiu, morreu e deixou você nessa responsabilidade. Entenda que o Espírito Santo foi no batismo de Jesus e se materializou em forma corpórea de uma pomba. Pomba está ligado à paz. Que o Senhor te dê a paz e que o Espírito Santo chame por ele. Me ajude a criar os meus filhos. Chame pelo amigo Espírito Santo. Me ajude a entender o mundo dos meus filhos. Eu disse no último vídeo e vou dizer outra vez. Você não é obrigado a entender de Free Fire, Fortnite. Você não é obrigado a entender de trigonometria, de álgebra, de matemática, de física. Não. Você tem o que o ensinamento, o fundamento humano não tem. Você tem amor. Você gerou. É semente, é bendita, você tem Deus ao seu lado, você tem os anjos ao teu lado, você tem Jesus, o Espírito Santo e a sua palavra. Amém? Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua casa está nas mãos de Deus e o inimigo não vai ganhar essa guerra. Em nome de Jesus, receba a paz. Em nome daquele que é Senhor da família, hoje e sempre. E se você puder, escreva amém. Faça perguntas aqui, entre em contato, não deixe de comentar no chat, compartilha. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Shalom.